Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor nosso Deus, Pai eterno, bendito seja o teu nome no céu e na terra. Pai amado, muito obrigado por mais uma noite, por mais um dia que o Senhor nos ofereceu e por nos dar a vida. Nós glorificamos abrir a tua palavra. E mais uma vez queremos pedir que o teu Espírito Santo possa nos orientar, nos dar sabedoria, para que as palavras que forem ditas aqui não sejam de nenhum ser humano. Que eu possa usar a voz do teu servo, mas que a palavra seja do Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, né? A gente vai concluir o estudo de ontem, falando sobre fogo que não apaga, o verme que não morre. E eu quero começar a ler aqui um trecho. Ontem nós fizemos a parte histórica, ontem não foi, deles. Toda a parte histórica, lá atrás, para poder entender esses versos de Marcos, capítulo 9. Isso é muito importante. Então, nós vimos ali a questão do judaísmo, né? A gente viu a questão ali da questão do inferno profético, o lugar de sacrifício, onde se matavam os bebês. E esse local a gente vai entender agora na Bíblia onde era isso aí. Isso começou lá atrás, no Antigo Testamento, e chegou até os tempos de Cristo, né? E você vê que são palavras do próprio Jesus que fala aqui. Essa questão do verme que não morre, fogo que não apaga. O que aconteceu ali em Jerusalém para que ele pudesse falar isso aqui? Isso é muito importante para a gente poder entender. Eu estava conversando com o Ciro antes de abrir o texto aqui, abrir o vídeo, que para a gente ensinar ter um estudo desse, a gente precisa estudar muito, não é pouco, para a gente chegar a essa conclusão, entendeu? Você vê a história, né, eclesiástica da igreja, a gente não aprende da noite para o dia. O conhecimento ele é progressivo, a gente vai estudando, vai em livros, vai na história, vai na Bíblia, e poder chegar a essa conclusão. Então, não é fácil a gente ministrar um estudo desse aqui, porque às vezes existem perguntas. A pessoa fala assim, o verme que não morre nunca vai morrer, o fogo não vai apagar. Então, é difícil para a pessoa entender. Eu falei, é um choque de conhecimento, porque a gente vê assim, crendo em muitas coisas lá atrás, depois você abre a Bíblia e vê aquilo que você cria, talvez não seja aquilo que você não é mais, então é um choque muito grande. Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia lá na segunda carta, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6, verso 16, tá? Deixa eu ver que outro verso aqui, Timóteo 1, verso 17, também que fala sobre essa questão, alguns importantes. Vamos ler 1 Timóteo 6, 16, depois vamos para 1 Timóteo 1, 17, tá? Um dos grandes erros do cristianismo hoje, um dos grandes erros é a questão da imortalidade da alma. Você vê que a Bíblia, em nenhum momento, ela fala essa questão. Mas, por ter pontos difíceis, em questão de idiomatismo, as pessoas entendem que aí você larga aquilo que a Bíblia fala e vai aceitar talvez um ponto difícil de questão de idiomatismo, você entende que realmente a alma ela é imortal. Então, se a alma é imortal, quer dizer que ela não morre, o ser humano não morre. Foi a mentira de Satanás lá no Éden, né? Certamente você não vai morrer. Diz assim, se você tocar dela, você vai morrer. Lá em Ezequiel 18, verso 20, diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. E o que é a morte? A morte é o contrário da vida. O homem nasce, tem um processo, depois ele morre. Então, a Bíblia diz claramente que o homem ele é mortal. Correto? Você vê que já estudamos aqui e não tem conhecimento, não tem ciência, não tem nada. Só resta o silêncio. Isso vai acontecer a sua ressurreição e a sua imortalidade, está lá em 1 Coríntios 15, quando Cristo voltar. E que houver uma transformação no abrir e fechar de olhos, e aquilo que é corruptível, que é o nosso corpo, vai se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal vai se revestir da imortalidade. Aí sim, aí nós seremos imortais pela graça do Senhor. Aí Paulo escreve aqui, na primeira carta 6,16, ele fala o seguinte, leia para mim, gente, por favor, James. Desculpa, é 1 Timóteo o quê? 1 Timóteo 6, 16, depois 1 Timóteo 1, verso 17. Pode ler.
Somente a ele pertence a imortalidade, e ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais o viu, nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Amém. Então, se Deus tivesse criado o homem imortal, ele falaria no seu livro, né? Desde lá do Gênesis, vem estudando aí os profetas, né? Falam sobre isso. Moisés falou sobre isso. Então, assim, a gente entende que o único que possui imortalidade. Os anjos do céu, por exemplo, os anjos do céu, eles são imortais, não são? Os que vieram para a terra com o diabo eram imortais. Eles estão guardados em cadeias até o dia do juízo. Volte agora aí, lá, no mesmo livro, no capítulo 1, verso 17. Depois vamos ler um trecho aqui de Judas, tá? 1:17, de 1 Timóteo. 1:17, pode ler. 17. Honra e glória a Deus para todo o sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Amém. Correto? Muito bem. Agora, a gente vai lá para Judas, é o livro do Apocalipse. A gente vai ler um trecho aqui que fala sobre Sodoma e Gomorra, né? E a questão do fogo eterno. De forma alguma, nós vamos negar uma coisa que vai acontecer, que é o fogo eterno, que vai ser a destruição dos ímpios e do diabo e seus anjos, né? Capítulo, não tem capítulo, né? É só um capítulo, então o verso vai ser o verso 5 até o verso 5, 7. Se quiser, pode ler, quem quiser ler. Ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Também lhes lembro os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. E Ok. não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, cheias de imoralidade e de perversão sexual, de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Ok. Você viu aí? Então, você vê as cidades circunvizinhas, Sodoma e Gomorra, elas foram destruídas pelo fogo que desceu de onde? Do céu. Então, o fogo eterno desceu do céu e consumiu os habitantes de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que estavam ali próximas, né, que eram maldosas, eram nocivas. Aí eu pergunto a vocês, o fogo eterno desceu do céu e destruiu Sodoma e Gomorra. Se esse fogo fosse eterno na duração, estaria queimando até hoje lá. E o que é que existe lá hoje, no local de Sodoma e Gomorra? O Mar Morto. Não tem mais nada lá. Então, como fala assim, por exemplo, os imortais da Academia Brasileira de Letras. Ele está dizendo que as pessoas são imortais? Não. O que ele está dizendo aqui, ó, que os seus nomes foram imortalizados, né? Imortalizados, assim, que vão durar por um bom tempo, mas eles não são imortais, né? Igual a Maria Madalena, aquela Maria quando lavou os pés de Jesus. Então, isso aqui vai ficar gravado para gerações e gerações, para sempre, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado nessa questão do idiomatismo. Então, o fogo eterno vai descer. Se quer ver uma coisa, vamos lá para o último da Bíblia, depois a gente vai entrar na questão da Tofete aqui. Capítulo 20 de Apocalipse. Capítulo 20, aqui fala sobre a destruição de Satanás por ocasião da terceira vinda de Jesus à Terra, que depois do milênio. Capítulo 20, o verso 6. Acharam? Verso Pode ler. 6. Pode ler. Felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo,
e reinarão com ele por 1000 anos. Agora, lê o verso 7 até o verso 9. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações. Gog e Magog em todas as extremidades da terra. Ele as reunirá para a batalha, um exército poderoso, incontável, como a areia da praia. Até qual? Desculpa. Até o 7, até o 7. Entendeu? Ó, marcharam para a superfície da terra, né? Sitiaram o acampamento dos santos, da cidade amada. Desceu, porém, o que do céu? Fogo e os consumiu. O que é consumir? Acabar, né? Desaparecer. Lá no Salmo 37, verso 10. Pode ir lá comigo, por favor, James. Salmo 37, verso 10. É o último verso que a gente vai ler. A gente vai agora entender a questão da Tofete aqui. 37, 10. E a gente leu ontem. Breve, Sim, em pode ler. breve, em breve o perverso desaparecerá, ainda que o procure, não o encontrará. Amém. Ok. Então, não vai ficar o quê? Malaquias 3 diz assim, ó. 4, não vai ficar nem raiz e nem ramo. Certo? Agora sim, tem aquela questão, por exemplo, quem mais recebeu vai ser mais cobrado. Vai, Lucas tem uma parábola, Jesus contou uma parábola aí no capítulo 12, não vou ler agora o capítulo, eu vou mandar no texto para vocês lerem aí, que os maldosos que fez muita maldade, né, na terra, com certeza vão demorar mais no fogo. Os que fizeram menos vão queimar menos. O diabo, por exemplo, que fez tanta maldade e ele é o ator do pecado, ele vai queimar muito mais tempo do que os outros. Não é verdade? Então, e aqueles a quem foi dado, né, conhecer, tal. Então, uns vão queimar mais, outros vão queimar menos. Né? E você vai, daqui a pouco eu vou mostrar a vocês a parábola, lá em Lucas capítulo 2, 47 e 48. Ele fala essa questão aqui. Então, eu vou mostrar agora para a gente entender aquele verso de Marcos 9, 43 a 48, que o verme não morre e o fogo não apaga. Já vou adiantar aqui. Esse fogo que ele fala aqui realmente é real. É real. Mas ele apaga. E esse verme aqui que não morre, ele é real. É real mesmo. Só que ele morre. Agora, para a gente entender isso aqui, vamos dar uma volta lá atrás no Antigo Testamento e vamos chegar, né, até o Novo Testamento para poder isso aqui. O primeiro verso que a gente vai ler está na Segunda Crônicas, capítulo 33, verso 6. Vamos voltar a Bíblia aí, vamos lá. Vamos pesquisar. Segunda Crônicas 33, verso 6. Você leu lá ontem, não foi? Lá em Deuteronômio 18, verso 9 em diante, que falava sobre não passar pelo fogo seu filho e sua filha, né? Nem prognosticador, nem agoureiro. Infelizmente, essa prática, ela era praticada pelo próprio povo de Deus naquela época. Eles sabiam disso. Acharam aí? Segunda Loucura, né? Crônicas, é, é, Segunda Crônica 33, verso 6. Verso 6. Manassés também sacrificou seus filhos no fogo, no vale de Ben-Hinom. Praticou Isso, feitiçaria, adivinhação e magia, e consultou médiuns e praticantes do ocultismo. Fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor, e com isso provocou sua ira. então, Nossa, o foi que Manassés foi um dos piores reis que houve em Israel. Ele eu me fez sacrifícios aonde? No vale dos filhos de Inom. Você leu aí agora, não foi? Geinom. Ele fez essa prática. E ele era o quê? O rei de Israel. Ok. A gente quer chegar nesse local aí, que era Tofete, o Vale de Inom, ou Aguena, ou Agena, que até a época de Jesus existia. Não existe mais. Eu tinha um livro, gente, um livro aqui, eu acabei emprestando esse livro a uma pessoa que falava sobre o Vale de Inom, né? Um livro antigo, muito antigo. Rapaz, você crê que esse livro a pessoa leu para a conquista?
já tem mais de uns 8 anos, até hoje não vi essa pessoa, desapareceu do meu livro. Hoje eu aprendi uma coisa, não vou emprestar mais meus livros. Não empresto mais, porque vai e não volta, né? Eu estava aquele Código da Vinci, a senhora me pediu para ler, eu falei, ô senhora, se a senhora quiser eu tiro até xerox, agora emprestar não empresto não, porque eu tenho muito livro espalhado por aí, esse livro me dá muita informação, eu não posso emprestar, pai. Aí, se quiser eu tiro xerox aqui, você vai levar. Então, esse livro, ele narra a história do que havia ali em Jerusalém, e esse local hoje, vamos saber onde era esse local, não existia mais. Depois de Jesus, né, passou um tempo, parou de existir. É um local densamente povoado, onde se praticava esse tipo de coisa que Manassés fazia aí. Segundo verso, a gente vai lá para Jeremias 19, 5, 6. Vamos fazer uma caminhada aqui, para a gente poder chegar até onde o verme não morria e o fogo não apagava. Certo? Jeremias, Jeremias 19, verso 5 e o verso 6. Olha o que diz aqui. Jeremias 19, 5 e 6. 4, 5. Construíram lugares de adoração a Baal e lhe queimaram os filhos como sacrifício. Jamais ordenei tamanha maldade, nunca me passou pela mente. Portanto, tomem cuidado, diz o Senhor, pois está chegando o dia em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem Vale de Ben-Hinom, mas Vale da Matança. Presta atenção. Olha, vamos raciocinar aqui. Você lê lá em Manassés, lá, Crônicas, você vê aqui, ó, que eles edificaram, já não foi mais Manassés, o povo de Deus, os altos de Baal, e queimaram seus filhos e suas filhas, coisa que Deus nunca pediu, em sacrifício a quem? A Moloque. Nós mostramos a imagem de Moloque ontem, né? Aí, no verso 2, ele diz assim, ó, e por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que esse lugar já não se chamará Tofete. Não sei se você leu, eu coloquei ontem um print aí do que significa Moloque. Se você não leu, eu botei no privado para você lá. Vou botar no privado, vou botar no grupo pessoal aqui. A Tofete é lugar quente, onde havia muito fogo. Presta atenção, isso aqui. Então, não mais vai chamar o quê? Tofete, nem Vale do Filho de Hinnom, mas o que? Vale da Matança. Olha só. Vale da Matança. Grava isso aqui. Agora, desce um pouquinho aí. Lê o verso 12 e o verso 13. Por favor. Meu Jeremias 19. Verso 12, E o 13. 13. Assim farei a este lugar e a seu povo, diz o Senhor. Não. Assim farei a este lugar e a seu povo, diz o Senhor. Farei a cidade ficar contaminada como Tofete. Sim, todas as casas de Jerusalém, incluindo o palácio dos reis de Judá, se tornarão como Tofete. Todas as casas em que vocês queimaram incenso nos terraços para adorar as estrelas e apresentarem ofertas derramadas para seus ídolos. Paz. Que coisa. Olha só. Então, eu farei nesse lugar o quê? Do Senhor, e aos moradores farei que essa cidade, uma Tofete, queimada. Só para me situar na história aqui. Isso aqui aconteceu depois que o povo, porque o povo passou 400 anos no Egito, certo? Sim. Lá Certo. foi lá que eles herdaram todas essas Muita tradições, coisa. Muita né? coisa. Muita Vamos coisa. dizer assim. Muita coisa. Depois eles saíram de lá, somente 2 chegaram à Terra Prometida, porque Foi. eles precisavam ser purificados, né? Precisavam, Certo. enfim. Depois a nação se reconstruiu, só que daí houve a influência de outros deuses da região, Sim, então, sim. egípcios, gregos, Assírios. daquela região ali, e aí o É, povo se perdeu nessas culturas. novamente, nessas culturas, isso já, você vê que
Deus precisava reeducar esse povo novamente, porque ficaram mais de 400 anos no Egito. E você, quando aprende uma coisa que você, né, você abraça aquele negócio, não é fácil, né? Então, Deus foi reeducando esse povo. E você imagina o que Moisés passou para reeducar esse povo novamente. Olha, para chegar ao ponto de Moisés ser o homem mais manso da terra e ferir a rocha 2 vezes, ele perdeu a paciência. Porque Moisés ali, ó, ele é um tipo de Cristo, um libertador. Ele veio como representante de Jesus aqui na Terra. Então não foi fácil. Você vê que Deus foi chamando, sempre Deus estendia o seu braço para chamar o seu povo da idolatria, da feitiçaria, mas estava lá dentro. E hoje não é diferente não, gente. Não é diferente. Tem muita coisa que entrou no cristianismo hoje que não é original mais. E as pessoas, infelizmente, aceitaram. Então, quando você faz um estudo desse, você vê o que aconteceu lá atrás, né, para a gente chegar a uma conclusão do que Jesus queria dizer naqueles versos ali. Então, aquele local onde se praticava bruxaria, oferecia a Baal, oferecia a Moloque, né, queimava os seus filhos no fogo. Ali era em Jerusalém, não era no local, não. Ficava situada a sudoeste de Jerusalém, esse local. Só que Deus falou que aquele local, um dia, não ia se chamar mais Tofete. E sim o quê? O Vale da Matança. Aí vamos saber na Bíblia o que significava esse Vale da Matança. Outro verso? Vamos para Jeremias 32? Vamos lá. Jeremias 32. 32, o verso 35. 32. 32, 35. Olha o que diz aqui, novamente. Pode Construíram ler. lugar, construíram lugares de adoração a Baal no vale de Ben-Hinom e ali Olha, sacrificaram seus filhos e filhas a Moloque. Jamais ordenei tamanha maldade. Nunca me passou pela mente. Este terrível mal fez Israel pecar. ok. Olha que coisa interessante, né? Você vê, né? Novamente, Deus aqui, ele fala sobre essa questão, né? O local era um local, eles faziam sacrifícios e sacrificavam os seus filhos a Moloque. Uma abominação para Deus isso aqui, certo? Agora, vamos deixar Jeremias aqui, vamos para o livro de Atos, capítulo 7. Mário chegou aí, bom dia, Mário. Atos, capítulo 7. Atos. Vocês vão ver aqui agora o discurso de Estevão, quando estava para ser apedrejado ali pelos judeus, né? Pelos sacerdotes, os escribas, né? Você vai ver, olha o que ele fala aqui no capítulo 7, verso 43 até o 40, 43, 43, 42 a 44. Pode ler. Então Deus se afastou deles e os entregou para servirem as estrelas do céu como deuses, conforme está escrito no livro dos profetas. Sim. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante aqueles 40 anos no deserto, povo de Israel? Não, vocês carregaram o santuário de Moloque, a estrela de seu deus Renfã, e as imagens do que fizeram para adorá-los. Por isso eu os enviei para o exílio, para além da Babilônia. Nossos antepassados levaram com eles pelo deserto o tabernáculo, construído de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. Muito bem, tá 44. vendo? Só até aqui só. Então você vê que, olha o que Estevão fala, na hora que Estevão para ser apedrejado ali no ano 34, ali estava cumprindo a profecia da 7ª semana de Daniel, capítulo 9. Então ele lembra e volta longe, lá atrás, o que eles faziam. Quer dizer, eles estavam agora o quê? Condenando as ações do povo judeu. E lá atrás fizeram. Né? Você vê que ele fala o nome de quem? De Moloque aqui. Porque aquele local ainda estava ali em Jerusalém. Outro verso. Vamos lá. Levítico 18, verso 21. Bote agora a Bíblia. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Vamos para Levítico 18, verso 21. Vamos lá. Pode ler.
Segunda Crônicas. Levítico 18, 21. Levítico tá. Levítico, ele é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É o terceiro livro da Bíblia. Levítico. Levítico, capítulo 18, verso 21. E da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Maloque, e não É. profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Então, você vê a advertência lá no Antigo Testamento, Estevão cá, ele fala a mesma coisa, que a semente, os filhos deles, eles ofereciam a Moloque. Vocês viram ontem a imagem desse Deus, que era chamado de Na Diabo-Mãe. só para constar, aqui na minha Bíblia fala isso mesmo. Não permita que nenhum de seus filhos seja oferecido como sacrifício a Moloque. Então, era um Deus que já estava lá, naquela época ali, e o povo dele praticava esse tipo de coisa, certo? Agora, olha só, em todo tempo, você sabe que Deus sempre chamava alguém para... Porque sempre foi Deus que estendeu a mão para buscar seu povo. O povo dele sempre se envolveu com idolatria, com feitiçaria, com mentira, mas sempre Deus estava com a mão estendida, né? Para buscá-los de lá. E não foi diferente. Então, nessa época, que estava nesse auge dessa constituição espiritual, ele chamou uma pessoa, né? Como chamou Moisés, como chamou Davi, como chamou Salomão, né? E chamou para fazer uma reforma. O que é reforma? É você voltar ao primeiro amor, certo? Lembra lá de Apocalipse capítulo 1, do capítulo 2, a igreja de Éfeso, que é o cavalo branco, né? Chegaria uma época que o período dessa igreja ia passar e ia abandonar o primeiro amor. Exatamente aquilo. Quando chega no quarto século ali, a igreja, no terceiro século ela foi perseguida, no quarto século a igreja se vende ao Estado. Se vende, Ô, Ciro, eu acho se bom vende para frisar aqui também o 22, viu? Sim. Pode ler, pode ler. E com varão não te deitarás, como se fosse mulher, abominação é. Ok. Quer dizer, são algumas coisas aqui que tem que se deixar bem Bem claro, né, explícito Mário? para que as pessoas Bem claro. compreendam, né, os erros que elas muitas vezes cometem. Exatamente. Então ele fala, da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de Deus, de teu Deus. Eu sou o Senhor. Com varão Ok. não te deitarás, como se fosse mulher. Abominável é. Nem te Muito bem. deitarás com um animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Confusão é. Com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque em todas essas coisas se contaminaram as gentes que o lenço fora dado. Eu lanço fora de diante da vossa face, porque em todas as coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora de diante da vossa face. Ok. Muito bem. É interessante. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos agora para 2 Crônicas, capítulo 34, o verso 1 e 2. Gente, olha só. Então, o povo estava como? Contaminado. Por isso que ele fala assim, ó, por isso, eu vos desterrei para além da Babilônia. Deus permitiu que o mal viesse sobre eles por causa da desobediência. Não foi? Você acha por que Deus permitiu que Nabucodonosor cercasse a cidade de Jerusalém, destruísse os muros, destruísse o templo de Salomão e levasse cativos o seu povo? E levou aos nobres de Judá lá para a Babilônia, e lá em Jerusalém ficou o povo em extrema miséria. Estava pagando um preço pela desobediência a Deus. Mas Deus sempre, em todo o tempo,
ele estende a mão para buscar o seu povo. Sempre foi assim. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aí você vai lá em 2 Crônicas, se você já abriu e quiser ler, no verso do capítulo 34, verso 1 e 2. Deus chamou o homem, uma criança, um jovem, para fazer essa reforma ali em Jerusalém, que foi o rei Josias. Você sabe que Israel teve muitos reis, muitos reis. E um dos piores reis que Israel teve foi Manassés e Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Saul foi o pior rei que Israel teve, foi Saul. Então, eles que, na realidade, Deus não queria monarquia, mas eles, ao verem os outros países, né, as nações com o rei, pediram o quê? Que também estivesse rei. Mas Deus atendeu o Chegou a pedido ser deles. pior que Manassés, Saul. O Saul foi o pior rei que Israel teve, foi Saul. Pior que Manassés. Eu estou te falando, foi o pior rei. O primeiro rei, o pior rei que Israel teve, foi Saul. Né? Vamos lá. Capítulo 34, verso 1 e 2. Vamos ler aí? Olha só o que Deus fez agora. Chamou alguém para fazer uma reforma e acabar com aquele local onde se praticava esse tipo de oferecimento, né, de sacrifício humano, coisa que Deus nunca pediu. Deus chamou alguém, porque Deus sempre estende a mão para o seu povo. Pode ler. 34, 1 e 2. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 31 anos. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, e seguiu o exemplo de seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado nem para o outro. Ok. Olha só. Então, o que foi que Deus fez? Josias fez o que era reto perante quem? Os olhos de Deus. Aí agora Josias começou a reinar com 8 anos, né, novo, mas tinha aquelas pessoas que o auxiliavam, né? Agora ele fez o que era reto. Foi o que Josias fez. Naquele local ali. Olha, vamos seguir o pensamento aqui. Até a gente vai chegar até o verme que não morre, o fogo que não apaga. O fogo que Josias fez com aquele local, você lá atrás, foi James. Eis que vem dias que nesse lugar não vai se chamar mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Grave isso aqui, isso é importante. Então, o que foi que ele fez? Agora a gente vai para 2 Reis, capítulo 23. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 23. Vamos ver o que aconteceu ali. Eu vou pegar os versos 1, 5, 6 e o verso 10. Depois a gente vai ler o verso 12 e o 14, tá? 2 Reis, capítulo 23. 1, 5, 6, Ó, 10 e ó, 12, é isso? 2 Reis 23. Vamos ver o verso 1 até o verso... vamos ver aqui, para poder entender melhor, né? Vamos ver aqui do verso 1 em diante. Vamos ver aqui, porque são curtos, né? Dá tempo de ler aqui ainda. Então a gente vai ler do Tá. verso 1 até o verso 14. Tá Ok. bom? Tá Vamos bom. lá, pode ler. Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Então o rei subiu ao templo do Senhor com seus sacerdotes e os profetas, e com todo o povo de Judá e de Jerusalém, dos mais simples até os mais importantes. Leu para eles todo o livro da aliança encontrado no templo do Senhor. O rei ficou em pé no lugar de honra junto à coluna e renovou a aliança na presença do Senhor. Comprometeu-se a obedecer ao Senhor e a cumprir seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o coração e de toda a alma. Confirmou deste modo os termos da aliança escritos no livro, e todo o povo se comprometeu com a aliança. Em Olha, vamos seguida, lá. o rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas do templo, para que removessem do templo do Senhor todos os utensílios usados para o culto a Baal, e a Zerá, e a todos os astros do céu. Mandou queimar tudo fora de Jerusalém, nos terraços do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Eliminou os sacerdotes idólatras nomeados por reis anteriores de Judá,
pois haviam oferecido sacrifícios nos santuários idólatras em todo o território de Judá e nos arredores de Jerusalém. Também haviam oferecido sacrifícios a Baal, ao sol, à lua, às constelações e a todos os astros dos céus. Removeu do templo do Senhor o poste de Azerá e o levou para fora de Jerusalém, para o vale de Cedron, onde o queimou. Depois moeu as cinzas dos postes e lançou as cinzas do poste e lançou o pó sobre os túmulos do povo. Também demoliu os alojamentos dos prostitutos e das prostitutas culturais dentro do templo do Senhor, onde as mulheres teciam enfeites para o poste de Azerá. Josias trouxe para Jerusalém todos os sacerdotes que moravam em outras cidades de Judá. Profanou os santuários idólatras, onde haviam queimado incenso, desde Geba até Berseba. Destruiu os santuários da entrada da porta de Josué, governador de Jerusalém, à esquerda de quem entra pela porta da cidade. Os sacerdotes que haviam servido nos santuários idólatras não tinham permissão de servir no altar do Senhor, em Jerusalém, mas podiam comer dos pães sem fermento junto com os outros sacerdotes. O rei profanou o altar de Tofete no vale de Ben-Hinom, a fim de que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar no fogo um filho ou uma filha como oferta a Moloque. Removeu da entrada do templo do Senhor as estátuas de cavalos que os reis anteriores de Judá haviam dedicado ao sol. Ficavam perto do alojamento do eunuco Natã-Meleque, oficial do templo. O rei também queimou os carros de guerra consagrados ao sol. Derrubou os altares que os reis de Judá haviam construído no terraço do palácio sobre a sala de Acás. Destruiu os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor, despedaçou-os e espalhou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os santuários idólatras a leste de Jerusalém, ao sul do monte da corrupção que Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a repulsiva deusa dos Sidônios, e para Camus, o repulsível deus dos Moabitas, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Olha o Fez verso 14. Fez em pedaços as colunas sagradas e cortou os postes de Azerá. Depois espalhou sobre eles ossos humanos. Se O rei olha, também... só aqui tá bom. Só aqui Ah, também. tá bom. Posso... Então, olha o que aconteceu. Então, naquela prostituição espiritual que estava ali, quem veio? Josias. O rei Josias. Então, ele foi fazer uma reforma geral ali. Você lê a história aqui, ele derrubou tudo, profanou a Tofete, e naquele local, ele simplesmente encheu ele de ossos humanos. Olha onde a gente está indo aqui, olha só. Então, aquele local não mais se chama Tofete, nem Vale Beinô ou Vale Fitinô, mas o que? Vale da Matança. Então, se fala em matança, tem ossos, correto? Tem ossos ali. Agora, vamos lá para o último verso, que está em Jeremias 7, para a gente poder entender agora por que que o verme não morria e por que que o fogo não apagava naquele local. Veja bem, então, Josias pegou aquele local, destruiu e fez ali o Vale da Matança. Ele encheu de ossos humanos. Olha só, lá em Jeremias 7. Vai adiante um pouquinho. Versículo 7. Capítulo 7, vamos dizer o verso 31 e o verso 32. Veja bem, olha onde está caminhando para poder entender. O que foi que ele fez? Aí Jeremias confirma o que Josias fez. 7. Construíram santuários idólatras em Tofete e no vale de Ben-Hinom, e ali sacrificaram seus filhos e filhas no fogo. Jamais ordenei tamanha maldade, nunca me passou pela mente. Portanto, tenham cuidado, diz o Senhor, pois está chegando o dia
em que não se Hã? chamará mais Tofete, nem vale de Ben-Hinom, mas vale da matança. Sepultarão corpos em Tofete, até não haver mais lugar. Ok. Dá uma pausa aí, gente. Olha lá. O que está dizendo aqui, Jeremias? Que aquele local foi colocado ali o Vale da Matança, ossos humanos, e ali enterrariam o quê? Os mortos, por não haver mais lugar para ser enterrado. Olha o verso 33 do meu capítulo, que é o último, a gente falei aqui antes assim, ó. Os cadáveres deste povo servirão de quê? De Alimento pasto para quem? para os abutres e os animais selvagens, e não E restará ninguém. ninguém para espantá-los. Ok. A conclusão desse verso aqui é o seguinte: Josias fez a reforma, acabou com tudo, profanou a Tofete e mandou jogar ali ossos humanos. O que a Jeremias está dizendo aqui? Que aquele local foi transformado num lixão ali em Jerusalém, certo? E naquele lixão ali era jogado, desde a época de Josias, corpos humanos, não só de homens, como de animais, todo tipo de lixo que você pensar era jogado ali. Ali aonde? Nesse lixão, ali em Jerusalém. Então, aquele local era um local, ou seja, não é profanado, era um local onde havia muitos corpos ali. Então, como o corpo ele ia entrar em estado de decomposição, o que é que aconteceu? Eles tocaram fogo naquele local, e era imenso aquilo ali. Então, tocaram fogo para não ter o quê? Um mau cheiro, certo? Então, aquela fumaça, o fogo, estava sempre aceso o tempo todo, porque sempre tinha o quê, James? Corpos, ossos jogados ali dentro. Então, o fogo nunca apagava, porque havia o quê? Matéria. Enquanto houver matéria, eu pergunto a vocês, o fogo apaga? Não. Porque enquanto houver combustível, ele vai o quê? Queimar, queimar, queimar. Quando acabar o combustível, o fogo apaga. Agora, por que ele fala do velho aqui, do sol do velho? Ele fez uma ilustração aqui com relação a nós, se você, né, não arrancar sua mão, seu braço, e claro que não é literalmente, mas algumas coisas que a gente tem que precisa deixar, então vai sofrer a consequência do fogo eterno. Mas o que ele está falando nesse momento aqui é o seguinte, ó, aquele lixão estava em Jerusalém, mostrei a foto para vocês, e o verme que não morria, porque se o corpo entra em decomposição, o que é que acontece naturalmente que vem no ser humano? Os vermes. Não sai aqueles vermes de qualquer animal, qualquer pessoa, aqueles vermes fazem o quê? Eles vão comendo a carne da pessoa, que sai da pessoa mesmo, já não é sai de putrefação. Então, enquanto houver carne para comer, o verme vai o quê? Comer até acabar. Então, como é que esse verme pode ser imortal? Não, ele ia comer enquanto houvesse matéria, mas chegaria um dia que isso o quê? Ia acabar. Então, se você chegar lá hoje, nesse local, que é o Vale do Filho de não existe mais nada. É um lugar densamente povoado, muitas casas naquele local lá. Então, a explicação é essa aqui. O fogo não apagava porque estava sempre aceso. E o verme não morria enquanto havia carne para ser comida. Jamais Deus ia fazer um verme imortal para quê? Se ele é o único que é imortal. Então, uma explicação muito simples, né? Com um cunho espiritual muito grande também. Porque ele estava apontando para aqueles que não deixaram o pecado, vão ser o quê? Vão ser consumidos. Essa é a explicação de Marcos, capítulo 9. O verme não morre enquanto houver matéria para comer, e o fogo não apaga enquanto houver combustão para ser queimado. Correto? Por exemplo, se falar assim, ó, deixa eu pegar aqui eu estou com um objeto na minha mão aqui, ó, estou de caneta, fala assim, ó, e vou tocar fogo nesse objeto aqui. Então, ele nunca vai apagar. Eu posso falar isso. Agora, como é que você vai interpretar isso aqui? Bom, ele nunca vai apagar eternamente. Ou ele vai apagar no final, enquanto houver o quê? Matéria vai ser queimada. Então, quando fala que ele vai queimar para sempre, é porque ele vai queimar tudo, mas ele vai apagar. Então, enquanto houver matéria, assim vai acontecer com os ímpios. Lembra daqui a pouco, né? Vão se fazer cinzas, o diabo que os enganava, o falso profeta e a besta vão ser lançados no fogo eterno e vão ser consumidos para sempre.
Amém? Deu para entender? Tem. Então, esse para sempre é Não é na sua eternamente. totalidade, Não é não eternamente. Não, eternamente, mas na sua não. E, até o seu fim. sim, até o seu fim. Enquanto houver matéria, né, o ímpio ele vai queimar. Se você quiser depois ler lá a palavra no capítulo 12, 40, deixa eu ver aqui. É Lucas capítulo 12, 47, 48, ele conta uma parábola aí, só a questão, né? Quem pecou mais, fosse muito maldade para o ser humano, ele vai queimar mais, com certeza. Quem pecou menos vai queimar menos, né? Então, assim, se um ser humano ele fica queimando eternamente, vai de contra a Bíblia, quer dizer que ele é o quê? Imortal. Quem não morre é imortal. E a Bíblia diz, só é um que é imortal, que é quem? É Deus. Então, o ser humano vai queimar, é claro, no final dos tempos, ou no lago de fogo, mas vai deixar de existir. E vão se fazer cinza debaixo da planta dos vossos pés. Está escrito em Malaquias, capítulo 4. Isso aí. Então, esse para sempre, nem sempre vai ser eterno. É o nosso Deus. Imagina uma coisa aqui comigo, aqui, ó, por exemplo. O pecado precisa aparecer. Precisa ficar terra. Então, se em algum lugar o mal existe, porque se há um inferno, onde as pessoas vão queimar para todos sempre, isso quer dizer que o mal ainda está no universo. E Deus diz que não vai se levantar por duas angústias. Então, o ímpio vai desaparecer, o diabo vai desaparecer, não vai ficar nem raiz e nem ramo. Sumiu, não há mais vestígio deles em nenhum lugar do universo, e aí agora virá o novo céu e a nova terra. É só uma questão de entender a palavra do Senhor, só isso, mais nada. Que Deus nos abençoe. Amém, Amém? Salles. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Ó, amanhã a gente vai estudar capítulo 11 de Apocalipse. Se vocês quiserem já adiantar, pode estudar lá sobre as duas testemunhas, capítulo 11 de Apocalipse. Tem 5 minutos ainda. Se você quiser abrir lá no final, aqui fala sobre as duas testemunhas. Eu sei que vocês passaram por ela, não foi? Vocês chegaram a estudar, não foi, James? Parece que foi Capítulo 11. 11. Você chegou a estudar, não foi? Esse capítulo 11 com Sim, vocês mesmo? sim. Não foi? A gente passou por ele, sim. Passou por ele, né? As duas É, testemunhas proféticas. testemunhas, né? Ou os dois mártires. Você chegou a comentar alguma coisa? Quem são essas duas testemunhas que foram queimadas vivas, né? Na praça das grandes cidades, espiritualmente no Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado? Você chegaram a estudar alguma coisa? Qual foi a conclusão mais ou menos que vocês chegaram? Quem são as duas testemunhas aqui para vocês? Não Que dá fala nem para sobre falar tudo. isso, porque Hã? a gente não dá nem para falar isso, viu, Salles? Porque a gente não tinha assim Noção, né? é, nenhum Não, conhecimento. A gente estava bem perdido aqui em Apocalipse, sabe? Bem, sei, sei, sei. É, algumas pessoas têm um entendimento, algumas denominações religiosas, a gente respeita, né? Que são as testemunhas, alguns, depois eu vou falar mais coisa, não vou falar para vocês amanhã. E era Moisés e Elias, que tem trecho aqui que nos reportam para Moisés e Elias. Por exemplo, fala aqui, ó, elas têm poder do testemunha para fazer chover quantas sortes ela quiser fazer. E tem poder também para fazer vir toda a sorte de praga que quiser vir. Então, se você ler esse texto aqui, você vai encontrar isso aqui exatamente lá no Antigo Testamento. Quando Moisés vai tirar o povo do Egito, e lá ele invoca a Deus, e através de Deus, Moisés só apenas seu instrumento, e ele traz, através de Moisés, as 10 pragas do Egito. A gente sabe disso. Então, quantas vezes ela quiser vir as pragas, vem. Então, veio por intermédio de Moisés, que foi um servo do Senhor. E Elias, por que Elias? Alguns acham que foi Elias, porque Elias orou e não choveu sobre a terra por 3 anos e meio. Depois ele orou novamente e a terra, tanto que ele conta a história da viúva de Sarepta, né? Estava numa fome e chegou na casa da viúva. Aí, o que é que você tem aí? Aí eu tenho só um punhado de azeite, um pouquinho de um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Aí ele fala assim, ó, faze para mim primeiro. Depois ela falou assim, ó, eu só tenho isso aqui, eu vou comer, vou morrer, porque a fome era tremenda naquela época. Aí ele falou assim, ó, faz para mim primeiro o pão, o bolo e o azeite, me dá para me comer.
Falou assim, ó, o azeite nunca vai faltar na sua mesa, nem a farinha. E assim aconteceu. Então, depois Elias ora a Deus, e Deus faz descer chuva do céu, e a terra, o quê? Começa a produzir os frutos. Então, esses dois episódios estão aqui na do Testemunha, e algumas pessoas acham que foi Moisés e Elias, mas não. A gente vai saber quem são os testemunhas, que profetizaram por 1260 anos vestido de pano de saco. Lembra dos 1260 anos, James? Você se lembra aqui, ó? Nós comentamos isso aqui, não foi? Que é Em Daniel 7:25. 1260 dias, que são 1260 Mil- anos. Ok? Então, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Lá em Apocalipse fala que quase 2 meses. É o mesmo período. O mesmo período. Então, amanhã, se Deus permitir, nos der a graça, a gente vai entrar nesse assunto, que também é um assunto histórico. E isso aconteceu na França. Cuidado com isso aqui. Aconteceu. Só vou adiantar um pouquinho vocês. Na França. Isso aconteceu aqui na Revolução Francesa. Algo importante aconteceu ali, que marcou a história e foi o divisor de águas para o mundo hoje. Amém? Estudem, Amém. estudem o capítulo todo e amanhã, se Deus permitir, a gente vai comentar e se Deus nos permitir, e aliás, nos permitir, o Espírito Santo vai explicar para vocês aqui o que aconteceu nessa época das duas testemunhas. Amém? Amém. Amém. Obrigado, Quem quiser senhor. orar aí, pode orar. Querido Deus, amado Pai, todo-poderoso Senhor, Criador de todo o universo, dos céus e da Amém. terra. Bendito sejas tu, Senhor, sobre todas as criaturas, para todo sempre. Só tu, Senhor, é Amém. nosso Deus. Só tu és Deus, Senhor. Só tu és poderoso. Amém, Senhor. Agradeço a ti, Senhor, por mais esse dia, Pai, por mais esse maná, por mais esse devocional, por mais uma vez, o Senhor conduzir a tua palavra aos nossos corações, Senhor. Obrigado Amém. pela vida do Salles, do meu pai, da Geli, de cada do Ciro, do André, de cada um que participou desse devocional, Senhor, e aqueles que vão assistir, participar depois. Bendito sejas tu, Senhor, para todo sempre. Que o Senhor continue, Pai, nos guiando, nos fortalecendo, nos alimentando com a tua palavra, revigorando nossas forças, Senhor, e alimentando a nossa fé, renovando a nossa fé Amém. todos os dias, Pai. Amém. Não nos permita, Pai, nos afastarmos de Ti, nos desviarmos da Tua presença, nem da Tua vontade, Pai. Amém, Livra-nos Jesus. dos pecados e ajuda-nos a perdoar, Senhor, a quem nos prejudicou, Senhor, e que possamos estender a Tua graça aos nossos irmãos. Que o Teu Amém. amor, a Tua graça, a Tua bondade, Senhor, reine sobre as nossas vidas e os nossos corações. Que possamos ser a Tua luz neste mundo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas, não Compartilhando para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados. Exatamente.